Bom, boa noite a todos e a todas e a todos. Nós vamos dar início à nossa oficina, tá? Só um minutinho. Nós estávamos aguardando a entrada de mais pessoas, mas, enfim, talvez as pessoas entrem durante o decorrer, e aí nós veremos como nós vamos proceder. Bom, então, assim, essa oficina, né, nós denominamos a oficina A Cidade em Disputa, Operações Urbanas Consorciadas. O texto original dela colocava uma outra operação urbana, mas em função de uma série de dados que nós conseguimos e da nossa experiência, nós resolvemos mudar a operação consorciada para o projeto estratégico Canindé-Santo Antônio, que eu acho que nós entendemos que teria um desenvolvimento melhor na oficina. O que é essa oficina, né? Essa oficina, como vocês podem ver ali na tela, tem cartilha da cidade, ela faz parte de um projeto do Grupo Arquitec, do IAL, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo. É um grupo de pesquisa que tem por objetivo problematizar e levar a discussão da cidade para o conjunto da população, em particular para os estudantes, no caso, os estudantes do ensino fundamental, do ensino médio e da graduação, pós-graduação, como é o caso aqui dessa oficina. Esse trabalho nosso já existe há uns 10 anos, né? Os grupos, eles vão se renovando, né? Os grupos da cartilha, e esse tipo de oficina online, nós também fizemos uma apresentação ou realização dela no Enam Parque passado em Brasília. E nós, além dessas oficinas online, nós realizamos oficinas presenciais, que na verdade é a origem do projeto, né, a origem desse tipo de trabalho. No caso, né, nós fizemos uma adaptação e um incremento da oficina física presencial para essa oficina no modo online e remoto. Eu vou passar a palavra para a Verônica, né? Então, aqui vocês podem identificar, tem as pessoas responsáveis que vão, né, dirigir a oficina, a Verônica, que está na cartilha, o Daniel, também cartilha da cidade, a Diandra e a Fernanda. Tá bom? Então, agora eu passo a palavra para a Verônica, porque ela vai explicar como nós vamos proceder e funcionar aqui com o Miro o desenvolvimento da oficina. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Eu vou iniciar, então, falando do jogo, A Cidade em Disputa, Operações Urbanas Consorciadas. Caso alguém entrou depois, nós estávamos falando que nós encaminhamos um e-mail para vocês fazerem um cadastro no Miro. Então, caso alguém não o fez, nós colocamos aqui no chat, o suporte da cartilha colocou o link para vocês acessarem o Miro, poder fazer esse login que nós vamos utilizar essa plataforma para jogar esse jogo, tá? E caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar seguindo aqui a cartilha da cidade também, quem já está no Miro, por essa setinha que tem no canto superior direito, azulzinha, essa setinha aqui, ou vocês podem também tirar dúvidas com o nosso suporte através desse QR Code. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui a tela, que vocês podem acompanhar por aqui também. Então, a dinâmica do jogo. Nós vamos apresentar o território, o tabuleiro digital, o mapa onde vai estar acontecendo a situação, o problema do jogo, e cada pessoa do grupo vai representar um agente urbano. Nós vamos falar daqui a pouquinho para vocês qual que cada um vai representar. Antes disso, eu vou fazer alguns comentários sobre a plataforma Miro. Então, a plataforma Miro, ela é bem intuitiva, mas aqui no canto da lateral esquerda, nós temos uma barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas, a gente tem a opção dessa setinha, que você pode estar selecionando objetos. Nessa opção aqui, onde tem um círculo, shape, se eu clicar aqui, eu tenho a opção de fazer essas formas. Então, vamos supor que eu escolha fazer um círculo. Eu clico aqui nesse círculo, clico na tela, arrasto, tenho esse círculo. Esse círculo eu posso preencher ele com uma cor. Então, nessa opção aqui,
eu escolho a cor, no caso, vocês vão escolher a cor do representante, do agente que vocês forem representar. Então, vamos supor que o meu agente seja a cor roxa, eu clico aqui. No caso, eu vou trabalhar aqui com a cor preta. Então, eu escolho a cor do meu agente, porque dessa forma a gente vai saber a proposta de cada agente pela cor. Mais para frente, a gente fala para vocês as cores de cada um. Eu também posso estar escolhendo fazer uma seta, esse Connect Online. Então, se eu clicar aqui, eu tenho essas opções de setas, vamos supor que eu escolha essa última. Eu clico nela, clico aqui e arrasto, eu consigo fazer uma seta. Novamente, eu posso vir aqui e escolher a cor do meu agente, no caso, a cor preta. Eu também posso estar escolhendo fazer um traço. Então, nesse ícone aqui que parece um lápis, o pen, eu clicando aqui, eu tenho uma opção de fazer um traçado. Esse traçado, no caso, ele saiu com outra cor. Então, eu posso clicar nele através da setinha aqui do selecionar, eu seleciono, e eu escolho a cor que o meu agente vai estar representando. No caso, eu estou representando com a cor preta. Eu também posso fazer alguns comandos que a gente está bem acostumado a trabalhar. Vamos supor, para copiar, eu posso fazer um Ctrl+C e para colar um Ctrl+V. Então, ele consegue fazer isso. Se eu quiser deletar, eu posso clicar no meu objeto e clicar no botão Delete do computador. Então, dessa forma, eu consigo apagar esses elementos que eu fiz. Eu posso também estar fazendo um stick note, que é um post-it. Então, eu clico aqui nessa opção do stick note e eu escolho a cor do meu agente. No caso, eu vou escolher a cor preta. Venho aqui, abro. Então, vocês podem escolher essa ferramenta para vocês colocarem as propostas, alguma observação do interesse de vocês, tá? Clicar aqui e vou deletar. E aí, qualquer dúvida do Miro tiver, vocês podem acessar o nosso suporte. Então, vamos começar falando do recorte, onde vai estar acontecendo o nosso jogo. Então, é a cidade de São Paulo. O recorte é uma região do Bom Retiro, Pari, Belém, Brás, Sé, Moca, uma região de intenso comércio. Então, nós colocamos aqui uma imagem dessa região, onde acontece o projeto estratégico do Canindé Santo Antônio. Então, é um recorte dessa operação urbana no centro, nessa área central da cidade de São Paulo. É próximo ao Brás, é próximo da Vila Guilherme, distrito do Pari, o aeroporto Campo de Marte, é administrado pela subprefeitura da Moca. Nesse bairro passam duas importantes avenidas. Então, aqui na lateral direita, nós temos a Avenida Cruzeiro do Sul, e contornando toda aqui essa marginal, nós temos, contornando aqui, ó, passando atrás aqui do Canindé, o estádio do Canindé. Então, essa região nós temos a rodoviária do Tietê, e nessa região onde acontece a operação urbana consorciada, que é do lado de cada marginal, nós temos o Shopping D, o Instituto Federal de São Paulo, nós temos uma favela, a Vila de Santo Antônio do Canindé, tem o estádio do Canindé, e tem também a Associação Portuguesa de Desporto. Então, essa região, além disso, acontecem várias feiras, tem muito comércio ambulante nas ruas, é uma região que recebeu um grande afluxo de imigrante recente também. Nesse slide, nesse quadro 4, nós temos os agentes urbanos. Aqui, dentro desses stick notes, tem a cor de cada agente urbano. Eu vou passar agora a palavra para a Diandra, e a Diandra vai falar para vocês qual agente urbano vocês vão representar aqui no jogo. Boa noite, pessoal. Então, eu vou falar de acordo com os participantes que estão aqui já no Zoom, tá bom? Então, peço que vocês já anotem, por gentileza. Felipe e Igor Matheus Santana Chaves estão na Secretaria de Transporte, tá? Vocês são é o verde, né? Isso. Vamos lá. O próximo grupo, na Secretaria de Transporte, é o rosa. Isso, é o amarelo. Você quer, eu vou falando as cores. Representante do IAB é verde.
Tá. Secretaria Municipal de Habitação é amarelo. Uhum. Associação de Comerciantes é azul. Empreendedor imobiliário é roxo, ou lilás. Moradores de favela é laranja. E Secretaria Municipal de Transporte é o vermelho. Se vocês Certo. puderem, aqui no Zoom, lá onde eu solicitei para renomear no início, nesse canto direito, nos 3 pontinhos, vocês puderem colocar uma abreviação, então vamos supor, quem for do IAB, coloca o nome da pessoa, vamos supor, Verônica IAB. Aí vamos supor que a Diandra é da Secretaria de Habitação, então ela pode colocar Diandra SH. Quem for da Associação de Comerciantes, AC, vou pegar as iniciais aqui. Empreendedor imobiliário, EI. Moradores de favela, MF. Secretaria de Transporte, ST. Porque assim fica fácil para quem estiver também aqui no Zoom saber o agente que cada um está representando. Agora eu vou passar para a Diandra falar o nome das pessoas e cada agente que vai estar representando. Certo, pessoal. Então, vamos lá. Então, o primeiro grupo é a Secretaria de Transportes, que é a cor rosa, é o Felipe e o Igor, tá? Grupo 2, Secretaria de Habitação, que é a cor amarela, a Brenda e o Marlon, tá? Grupo 3, que é o Empreendedor Imobiliário, cor roxa, Gabriela Nogueira, Caroline Soares Nogueira e Anita Chaves. Tá? Grupo 4, que é o IAB, o verde é Giovana e Marina Lages. Grupo 5, que são os moradores da favela Santo Antônio do Canindé, que é essa cor laranja, a Nayara Nunes e a Marina Franzini. Então, por fim, o grupo 6, que é a Associação dos Comerciantes, é a cor azul, a Sabrina, a Gabriela Correia e a Juliana Leite. Aí já formamos os grupos de agente. Obrigada, Diandra. Qualquer dúvida, lembrando, nós temos aqui o suporte, o QR Code, vocês podem tirar dúvida por aqui. Então, agora eu vou estar lendo a situação problema e eu vou pedir para vocês se atentarem como que vocês vão atuar na cidade. Então, de acordo com a situação problema elencada, como que vocês vão responder pelos interesses de vocês, né? Como vocês vão atuar de acordo com os seus interesses na cidade. Então, situação problema. Desde abril de 2018, o bairro tem sido discutido no âmbito da Operação Urbana Centro, a OUCE, sendo definido no projeto de intervenção urbana PIL, Centro 2020, como projeto estratégico Canindé Santo Antônio. Entre as propostas, pretende-se verticalizar o bairro com arranha-céus de usos mistos, através da parceria com a iniciativa privada, e promover a abertura de novas vias, incluindo uma nova avenida paralela à Marginal Tietê, dividindo a área do Canindé Santo Antônio, e conectando a Barra Funda ao Pari e Belém, utilizando-se trechos de ruas existentes e abrindo novas ligações, resultando em desapropriações e modificações na região. Movimentos sociais e representantes da sociedade civil reivindicam a permanência da população menos favorecida no centro e a ampla produção de habitações de interesse social, para atender toda a demanda habitacional da área Canindé Santo Antônio e de áreas do entorno. O censo do Cortiços ainda não foi iniciado. Demonstrará de forma mais completa a quantidade de famílias em situações de vulnerabilidade. Os movimentos sociais veem com apreensão a dinâmica que favorece a especulação imobiliária na região, como, por exemplo, a possível construção de um conjunto habitacional destinado ao livre mercado, que não atende à demanda habitacional social, que abrange uma área que atingirá os moradores de um aglomerado subnormal, a favela Santo Antônio do Canindé. Observa-se que o custo de vida na região tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, e acredita-se que, diante das propostas urbanísticas para a área, os interesses dos empreendedores imobiliários irão se sobressair sobre os interesses sociais, e que o processo de gentrificação terá consequência concreta.
Vou passar agora a palavra para a Fernanda, ela vai continuar, só lembrando que vocês podem seguir a cartilha da cidade para vocês estarem acompanhando a apresentação aqui no Meet. Boa noite, pessoal. Estão ouvindo? Dá para ouvir, Verônica? Bom, no quadro 5, nós temos o mapa de uso do solo da área. Então, a gente pode ver na legenda aqui do lado, vegetação, nós temos vegetação ao longo da nossa área. Nós temos também habitação, que é esse amarelo claro, né, essa área extensa. Nós temos região de comércio, por exemplo, o shopping nós temos esse outro estabelecimento comercial, nós temos outro ao lado da via. Temos também uso misto, que é esse rosinha claro, essa área aqui no canto inferior esquerdo, aqui embaixo também nós temos outra região. Educacional, nós temos o Instituto Federal, temos algumas outras instituições, escolas municipais, simbolizados na cor azul. Setor cultural, a gente pode observar na nossa área que não há. Então, é interessante que vocês observem e até levem isso em consideração nas propostas de vocês enquanto agentes urbanos. Temos também complexo fabril, algumas regiões com essa cor mais marrom, né? Nós temos bastante complexo fabril na nossa área. Aqui temos mais, aqui do lado também temos outra. Hospitalar, nós temos o posto de saúde, aqui embaixo, na região. Temos institucional, a Escola de Educação Física da Polícia Militar. Nós temos a Casa de Apoio aqui nessa região, temos abrigo especial para idosos, temos a Secretaria Municipal de Cultura. Então, vocês podem ver o uso institucional bem presente na região. Esportivo, nós temos o Complexo Esportivo Portuguesa, temos também esse clube privado, então também é interessante que vocês observem que o setor esportivo é todo do setor privado, também considerem isso nas propostas de vocês. E estacionamento em rosa, nós também temos aqui embaixo, outros aqui em cima no mapa também, do outro lado da via, nós também temos uma área grande de estacionamento. Então, é interessante vocês fazerem essa leitura do uso do solo da região antes de elaborarem a proposta de vocês. Outra questão, nós temos em azul, contornado, né, o perímetro Canindé-Santo Antônio, só lembrando que a área de intervenção de vocês pode extrapolar esse perímetro. Também nós temos assinalado as possíveis aberturas de vias, né, os traçados, as vias que vocês podem propor, né, nós temos aqui em laranja, e em rosa possíveis áreas de intervenções que vocês podem considerar na proposta de vocês. Bom, no quadro 6, nós temos um exemplo de intervenção, que é uma proposta elaborada pela prefeitura para a área em questão, e vocês podem usá-la como modelo, né? Reparando as questões dos usos propostos, né? Que a prefeitura fez a proposta, e vocês também podem utilizar como modelo para as formas que vocês vão usar no Miro, né? Vocês podem elaborar uma área circular, setas, o traçado, então, para vocês trabalharem no Miro. O quadro 7 contém informações adicionais sobre a área de intervenção. É o caso, por exemplo, do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, no qual a gente pode observar, por exemplo, a área de maior vulnerabilidade é essa área assinalada, que é a área da favela dentro da área que a gente vai estudar. No quadro abaixo, nós temos a densidade demográfica. Então, observando a nossa área, a gente pode ver também, por exemplo, aquela área da favela é a área mais densa da região, mais adensada. Embaixo, nós temos a classificação do sistema viário da região. Então, a gente pode perceber que na nossa área nós temos a via estrutural de nível 1 e a via estrutural de nível 3.
E abaixo, nós temos algumas informações sobre a Vila Santo Antônio do Canindé, né, sobre o bairro, sobre a associação da vila, então também vocês podem utilizar como material de apoio para elaborarem a proposta de vocês. No quadro 8, nós temos como será a dinâmica do jogo. Então, inicialmente, nós teremos uma primeira conversa de cada grupo de agente, então, cada agente vai conversar com o seu grupo, e elaborar uma proposta inicial. Serão 15 minutos. A gente vai dividir vocês em sala, então você vai conversar com o seu grupo na sua sala, e nesses 15 minutos vocês vão elaborar um stick note, como está aqui no quadro 9. Vocês vêm no quadro 9 e escrevem a sua proposta. Então, de acordo com cada agente que você representa, você escreve sua proposta no quadro 9. Em seguida, quando vocês estiverem na sala, vocês percebam no canto superior direito vai estar o cronômetro. Então, serão 15 minutos, depois desses 15 minutos, vocês retornarão à sala. Quem quiser esperar, o retorno acontece automático. Então, vocês voltam para a sala com todo mundo. Em seguida, nós teremos o pronunciamento das propostas, serão 3 minutos por grupo, a gente vai avisando, né, os 3 minutos. Cada grupo vai falar suas propostas de acordo com o que escreveu no stick note. E em seguida, nós teremos a elaboração de uma proposta intermediária, na qual cada grupo, novamente conversando com o seu grupo, vai já elaborar sua proposta no mapa, o mapa do quadro 10, que está em cinza. Então, vocês virão para o quadro 10, nesse mapa em cinza, e vão trabalhar enquanto agente. Se vocês tiverem alguma alteração no stick note, na proposta de vocês, vocês também escrevam aqui em cima. E lembrem-se da cor de vocês, que a Verônica disse anteriormente, a cor do seu agente para trabalhar no mapa, porque todos os agentes vão trabalhar simultaneamente nesse mapa. Em seguida, nós teremos uma rodada de negociação entre os grupos de agentes. Essa rodada, cada grupo vai conversar com cada grupo. Então, todos os agentes vão conversar com todos os agentes. Serão 5 minutos por rodada, também cronometrados pelo programa, pelo Zoom. Então, vocês atentem para o cronômetro que vai aparecer no canto superior direito. E após 25 minutos, nós teremos os pronunciamentos finais e encaminhamentos finais. Então, essa será a dinâmica do jogo. Novamente, frisando, quem tiver alguma dificuldade, entre em contato com a gente, nós estaremos no grupo do WhatsApp, também pelo chat do Zoom. E agora nós podemos dar início ao jogo. Se alguém entrou depois, só falar com o esqueci. Espera aí. No quadro 11, nós temos o glossário, que nós disponibilizamos no e-mail, no material enviado para vocês anteriormente. Então, caso vocês tenham dúvida, né, queiram consultar algum termo pertinente, aqui o glossário estará disponível para vocês. Uma outra observação é que lá no quadro 5, vocês observam que a região que vocês podem atuar, elas extrapola o contorno da operação urbana consorciada. Então, nós temos aqui essa parte em azul, mas vocês podem atuar também nessa parte, nessas áreas de intervenção que estão com esse contorno rosa. Então, por exemplo, o terreno privado. Então, vocês podem atuar extrapolando a operação, o contorno esse perímetro, né, da operação urbana consorciada. Lembrando para vocês trabalharem sempre com as cores de vocês. E claro, assim, se alguém optar por uma avenida nova, né, também pode extrapolar a área toda, tá? Bom, então agora a gente vai colocar os grupos de agentes para conversar, né, as ideias, para fechar uma proposta inicial. Vocês vão ter 15 minutos.
Pessoal, alguém ficou sem grupo? Tá todo mundo nos agentes? Eu vou dividir vocês em sala, tá? Caso tenha algum problema, vocês podem falar aqui no chat, tá? Bom, gente, agora nós vamos à etapa seguinte do jogo, que é o pronunciamento das propostas. Então, vão ser 3 minutos por grupo. Eu vou cronometrar e vou avisando vocês. Só um minuto que eu já vou colocar aqui. Vamos começar por qual grupo? Vamos começar na sequência. Pode ser o representante do IAB? Aí, Pode ser. quando quiserem, eu já dou início aqui. Você quer falar, Giovana? Se quiser, pode começar, daí eu vou te complementando qualquer coisa. Tá bom. Deixa eu só ir para o meu Miro aqui. Ai, meu Deus. A gente foi tentando ver esses mapas que vocês cederam para a gente com o Google Maps e tentando ver mais próximo esses usos, né, desses terrenos privados. Então, no primeiro momento, a gente achou que deve existir o levantamento da situação das moradias na favela, né, do Canidé, e ver qual é a situação desses terrenos e a regularização deles, né, a situação das casas, a situação física e o trâmite legal, né, burocrático delas, avaliar a função social desse terreno privado, que é sinalizado próximo ao IFSP, porque pelo Google Maps, eu não sei até que ponto está atualizado, mas parece ser um ferro velho, assim, algum lugar de descarte ou depósito de carros antigos, não dá para ver muito ao certo, então talvez fosse bom avaliar, eu não sei se é esse o termo, não sou dessa área do urbanismo, mas avaliar a função social dele, né, para que, não sei, pudesse ter outros usos ou fosse até um local em que as pessoas em situação de vulnerabilidade dessa favela pudessem ser realocadas. Então, essa é mais uma possível proposta. E também a análise de outras áreas que estão sendo utilizadas. Por exemplo, tem um terreno que eu acho que pertence à EMEI Casper Libero, que pelo Google Maps a gente vê que parece um local de descarte de entulho, essas coisas. E é uma área verde, pelo que parece pelas imagens, então, e ela fica próximo de outra praça, então podia, esses terrenos mais livres, né, e verdes poderiam formar um grande sistema de áreas públicas, né, de espaços livres, públicos e arborizados. Acho que foi isso que a gente conseguiu até o momento. É isso, Giovana? Acho que é assim. Eu não sei se você chegou a falar também, mas aí, a partir dessa avaliação da função social do terreno privado, a gente pensa em fazer um conjunto, assim, maior de habitação de interesse social, né? Para as pessoas que precisarem sair da favela ou para outras pessoas também que forem morar ali. Mas acho que era isso. Agora, a Secretaria Municipal de Habitação, pode ser? Pode. Você pode falar, Marlene? Somos eu e Brenda. Então, as nossas propostas da Secretaria de Habitação, basicamente, têm como objetivo a redução da precariedade urbana, não só no perímetro da intervenção, mas principalmente com o objetivo de ampliar a oferta habitacional, né? De habitação de interesse social. Então, a gente listou algumas propostas que vão ou ampliar, né, a margem para a produção de habitação por diferentes entradas, né? Então, a primeira questão, que eu acho que tem a ver com o que o IAB colocou,
é a reurbanização integrada do assentamento precário, ali a favela Santo Antônio, Canindé. Isso envolve um diagnóstico, possível provisão de infraestrutura, necessidade ou não de reassentamento. Então, a operação urbana vai ter que bancar esse diagnóstico, né? E o possível programa derivado desse diagnóstico, que envolverá provavelmente a urbanização dessa favela, também tem que ser bancado pelos recursos da operação. Uma segunda questão é a redução do déficit habitacional municipal, né? Então, assim, essa favela é muito pequena dentro desse perímetro. A gente sabe que o déficit habitacional do município é muito maior. E toda operação urbana e toda intervenção feita no território municipal tem que ter como objetivo a redução do déficit habitacional, independente de onde seja. A Secretaria de Habitação não tem recursos extras para dar conta dessa produção de mais habitação, então a gente fez algumas sugestões para ampliar as possibilidades aqui nessa operação. A primeira é garantir que 60% da receita, seja de outorga onerosa ou de CEPAC, seja para a produção de HIS, né, de habitação de interesse social. Então, de tudo que essa operação urbana arrecadar, 60% vai para a produção habitacional. A segunda coisa é que a gente vê que tem uma quantidade de terras públicas bastante expressiva, né, aqui em todo o perímetro. Muitos terrenos, sobretudo municipais. E a gente acha que esses terrenos eles podem ter seus usos compactados, né, assim, relocados e provavelmente intensificados, né? Então, a gente propõe, no âmbito da Secretaria, para acelerar o processo de produção de habitação de interesse social, o uso dessas terras municipais como ativos imobiliários para a produção de HIS mediante parcerias público-privadas, né? Então, a Prefeitura entra com a terra, a Secretaria de Habitação fornece o percentual exigido, né, de habitação em cada um dos terrenos, e o privado, enfim, constrói essas habitações, né, destina essa habitação para aquelas famílias que a Secretaria indicar, e ele tem liberdade para explorar esse terreno né, da forma como ele bem entender. A gente acha que é um mecanismo rápido de produção habitacional que complementa o mecanismo anterior, que é o de produção via receita de outorga onerosa no CEPAC. Nessa linha de usar a terra pública, a gente acha também que deveria ser incluído no perímetro da operação o complexo esportivo da Portuguesa, porque, aparentemente, o estádio e os equipamentos que são mais consolidados, ou que deveriam ser consolidados ali, ocupam uma parte mais a norte, né, mais próxima à Marginal, mas tem todo um entorno do estádio que poderia ser reaproveitado e reparcelado, inclusive com produção habitacional. Então, nossa proposta é inserir o complexo da Portuguesa no perímetro. E, por fim, essa é uma última proposta, para aqueles empreendedores que resolverem produzir habitação de interesse social por conta própria, nesse perímetro, terreno privado, e essa habitação de interesse social ser destinada às famílias que estão em cadastro na prefeitura, ele ganha um bônus de potencial construtivo e ele pode comercializar esse bônus de forma livre, né, onde ele bem entender, tanto no perímetro da operação, quanto num perímetro expandido que a gente teria que definir. Então, é basicamente isso, as nossas propostas. Ok, agora o próximo grupo, Associação dos Comerciantes. Gabi ou Camila, vocês querem falar? Ou vocês querem? Posso falar então, gente? Sim, sim. A gente estava discutindo que ali, nessa área... Você consegue falar um pouquinho mais alto? Está bem Tá um baixinho. pouquinho baixo. Acho que eu vou falar perto, porque eu não sei microfone, eu vou falar perto, mais perto. Ficou bom agora. Tá. A gente pensou nesses dois terrenos privados que tem ali perto do shopping D. A gente pensou em um desses terrenos, a gente usar ele mesmo para feira livre, já que o comércio naquela área
é forte, né? E utilizar o outro terreno privado para a gente a construção de uma habitação social de uso misto, para que essas pessoas desse conjunto habitacional, né, fosse utilizado por esse pessoal da favela do Santo Antônio, né, da Canindé, que esse pessoal fosse habitasse, pudessem habitar, né, esse espaço, e também utilizar essa parte do uso misto para eles mesmos, sabe? Para eles poderem trabalhar ali, né, que esse comércio pudesse ser um comércio mais favorável ali para eles. Então, e também a gente pensou também porque ali é um local que está perto de escolas também, perto ali também tem a parte de um complexo fabril, então a gente queria que todo esse pessoal da favela, né, além deles estarem nesse conjunto habitacional, eles pudessem também participar de tudo, né, dessa região, tudo ali, do comércio, da escola. Então, um terreno seria para a construção de feiras livres e o outro terreno seria para a construção dessa habitação social para o pessoal da favela mesmo, mas utilizando o uso misto. Tem mais alguma coisa, gente, para contribuir, que a gente tinha pensado? Era isso mesmo, Sabrina. Sim, isso mesmo. Ok, muito obrigada. Agora, empreendedor imobiliário. Bom, oi, gente. Não sei se não sei se as meninas vão querer falar. Acho que a gente vai se complementando também, né? Isso. Mas a gente pegou uma parte bem ruim, assim, que não dá nem vontade de fazer nada, para ser bem sincera, dá vontade de passar para outras pessoas. Mas como tinha que fazer alguma proposta até para a gente poder ter algum tipo de discussão, a gente previu a construção de edifícios, né, nesses 2 terrenos privados que tem ao lado dos shoppings, sendo um deles de uso misto, né, então tendo comercial, serviços e também a gente pensou que poderia ser um voltado para habitação e outro, de repente, voltado para hotelaria e comércio. Podem falar também, se vocês quiserem. O terreno maior, que é triangular, a ideia tem basicamente 10 pavimentos, o shopping, então a nossa ideia é fazer um edifício mais alto que o shopping e fazer alguma conexão com o shopping para essas pessoas que provavelmente os hóspedes dessa rede de hotelaria conseguir acessar mais rapidamente o shopping. Então, como se fosse uma passarela que a gente pensou em fazer. E o outro terreno que é menor, próximo da Secretaria Municipal de Cultura, a gente pensou em colocar a habitação ali, por ser uma área mais densa, né, e estimular, né, ofertar habitação e estimular também a verticalização ali, por ser uma... não, acho que é isso. E aí a ideia era que fosse, né, uma habitação de alto padrão para fazer jus a nossa... Bonito. Tá ótimo, obrigada. Agora, o próximo grupo, Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. Vocês me ouvem? Eu estou aqui na escola. Pera, tem alguém falando? Felipe, Bom, agora a gente está te ouvindo, antes a gente não estava. Você vai falar, Igor? Pode falar, porque eu tô com os meninos, estou com o rádio ligado aqui na escola. Eu complemento qualquer coisa. A gente consegue te escutar, se você quiser. Vocês me ouvem bem ou não? Porque o rádio Sim. está ligado aqui. Bom, a gente deu uma analisada no projeto e a gente viu que existia já algumas prioridades do PIO
possíveis aberturas de vias, né? Então, a gente meio que estruturou começar esse diagnóstico, né? E falar com os principais agentes dessa região, do projeto que a gente está pensando, que está aqui indicado, de ter, que vai passar por meio de setores privados e industriais, né? Então, a gente pensou em fazer essa negociação e entender a demanda das entidades que vão estar sendo diretamente impactadas com esse empreendimento, que vai gerar uma demanda de desapropriação, possivelmente, né? E, quer falar um pouco, Fer? Bom, acho que é exatamente isso que ele trouxe. Então, a gente tem a proposta definida, porém, ela não é executável, porque a gente ainda precisa ter uma discussão e definir com outras entidades também. Então, é mais por esse quesito mesmo. E outra coisa que a gente foi observar é que provavelmente vai ser um projeto que vai precisar ser estruturado em etapas, né, de prioridades, porque os eixos do plano estão solicitando desde vias de articulação para abrir, como algumas para melhorar. Então, a gente viu essa demanda de precisar fazer essa negociação e entender a demanda com a própria população e agentes do local de prioridades. Ok, obrigada. Agora, moradores da favela. Tá baixinho, se puder aumentar um pouquinho. Melhorou. Continua baixo. Vê se você consegue falar um pouco mais próximo do microfone. Tá, tô tentando. Melhorou um pouco. A nossa proposta, né, é regularização das moradias, né, nesse complexo, né, que é um pequeno complexo, né, de habitações a princípio, né, irregulares, tornar público, né, o acesso aos clubes. A gente tentou entender, né, a questão da moradia de uma maneira mais ampla, então a moradia com acesso a lazer, trabalho, saúde, educação, e essas propostas vieram, né, a partir disso. Então, pensar nesse acesso, os principais equipamentos de lazer são privados, então pensar num acesso, abrir, né, esse acesso para o público, criação de novos equipamentos de saúde, creche, e nos terrenos privados, né, então, poderia da prefeitura, né, ou a negociação desses terrenos, a garantia de usos mistos, acho que muito próximo do que a Associação de Comerciantes está propondo também, pensando na garantia de trabalho, né, e do comércio local existente, uma ampliação dessas oportunidades, e, por fim, pensar também numa porcentagem de habitação de interesse social na produção habitacional que vier a acontecer. Enfim, a gente não definiu muito bem a porcentagem, mas que, né, de um montante ali de unidades habitacionais que pudessem vir, né, na proposta do setor imobiliário, uma porcentagem que fosse voltada para a habitação de interesse social, buscando atingir coabitações que possam existir nesse entorno. Se a Nayara quiser me complementar. Oi. Não, é isso mesmo que a Marina falou. Eu peguei aqui pela metade, porque meu notebook desligou e eu retornei, mas acho que ela falou bem da proposta. Bom, pessoal, agora que a gente ouviu todas as propostas dos agentes urbanos, seus interesses, então agora vocês vão ter 10 minutos que vocês já podem
está atuando lá no mapa cinza, aqui do quadro 10, lembrando para vocês atuarem de acordo com as cores de vocês, e vocês podem também, às vezes, rever essas propostas. Por exemplo, os comerciantes, eles têm que se ligar um pouquinho no que o empreendedor imobiliário parece que falou aí, né, de fazer um edifício de alto padrão. Os moradores da favela vão ver se vão ser atendidos, enfim. É só uma sugestão aí para vocês agora repensarem nessas ideias, nessas propostas. Então, essa proposta inicial ela pode ser repensada, e agora vocês vão ter, então, 10 minutos na sala simultânea para tanto atuar no mapa, tanto para vocês atuarem reverem essas propostas, tá bom? A gente vai direcionar vocês agora para as salas simultâneas, e vocês já podem estar mexendo no quadro 10, no mapa 5. Bom, pessoal, acho que agora todo mundo voltou. Então, agora nós vamos para aquele, finalmente, ver o que vocês decidiram, que propostas vocês chegaram, se chegaram. Então, a gente vai pedir para vocês, quem quer começar a falar, com quem vocês fizeram parceria, quem não conseguiu fazer nenhuma parceria, enfim, alguém quer começar a falar? Posso começar? Eu acho que, como Secretaria de Transporte, acho que é uma boa. Pode sim. A gente entendeu que era uma demanda já antiga, que já tinha, né, ter uma ideia de projeto, de fazer uma conexão entre o sentido leste-oeste. E a gente, com isso, até fez uma demanda com os diversos setores para entender como a gente podia começar essa construção desse eixo, né? Então, a gente entendeu a necessidade dos moradores da comunidade, que já falaram que para eles era uma demanda. Entendemos que o IAB já ia desenvolver um diagnóstico e a gente indicou para também fazer essa questão da demanda do transporte público, né? Aonde seriam pontos interessantes de construção de pontos e também dessa construção de como seria o desenho dessa malha viária. A gente também entendeu com a habitação e com o comércio... Igor, se você quiser ir mostrando no mapa, eu posso te seguir. Então, como se compartilhar na tela, você disse? Ou você vê o meu menu? Bom, não, você pode ir falando aí, e aí eu vou te seguir e aparece aqui no meu compartilhamento, tá bom? E daí fazer essa conexão da malha viária, e daí os próprios moradores pediram para a gente fazer uma conexão entre os equipamentos urbanos, que são essas setinhas aqui, principalmente do eixo institucional. Então, a gente entendeu essa demanda dos setores, tá? Eu acho que é mais ou menos isso, assim, eu acho que a gente tinha como uma demanda de negociação, principalmente para o privado, que são quadras, e precisavam interligar, a gente vai precisar negociar com eles sobre talvez um deslocamento desses equipamentos, né, desses objetos aqui, e é isso. Isso aí, quer falar, Felipe? O projeto acho que falou muito bem, assim, então a gente tinha essa proposta e a gente conseguiu discutir bem com todos os órgãos que a gente se propôs. Então a gente trouxe essas várias parcerias que ele já destrinchou um pouquinho para vocês. Então acho que a gente conseguiu chegar assim num consenso, então não foi nada muito complicado. E de forma geral assim, a gente conseguiu atender todas as demandas assim com a nossa proposta. Vocês fecharam parceria com quem? Com o IAB, principalmente, assim, foi uma parceria muito boa. Não, eu acho que talvez parceria seja um termo forte, assim,
Eu acho que é mais no sentido de conseguir conciliar todos os desejos de todos. Então, a gente analisou bastante todas as propostas que todos trouxeram, assim, então, enquanto a gente estava discutindo, a gente estava vendo as propostas e trazendo na discussão. Então, eu acho que parceria talvez seja o termo errado, mas eu acho que consenso é um pouco mais assertivo, assim. A gente conseguiu conciliar tudo, então, por exemplo, a favela, como a gente já falou aqui, da gente estruturar e fazer uma ligação entre todos os aparelhos da cidade, então, mais nesse sentido. Alguém mais quer se pronunciar, o IAB? A gente Quer falar, Giovana? Ai, desculpa. Ui, eu passo na frente de alguém. Pode falar. É que a Verônica falou do IAB, aí eu falei com a Giovana que era do meu time do IAB. Quer começar, Giovana? Eu posso começar, daí se você quiser também falando alguma coisa. A gente, nessa etapa, assim, a gente estava mais pensando em função do nosso poder de atuação, né, enquanto IAB, então o que a gente fez mais foram propostas propostas de estudos e mais detalhados de cada área, e conversamos com os outros agentes, e aí, assim, a maioria dos agentes que a gente conversou, a conversa foi tranquila, a gente conseguiu ter bastante consenso nas ideias, assim. Quando a gente estava conversando com o pessoal do mercado imobiliário, a gente encontrou alguns conflitos a mais. Eu não sei se você quer falar alguma coisa também, Marina. Aqui está meio barulhento agora, mas vou tentar. Acho que é isso, a gente teve um bom diálogo com todos os setores, menos com o mercado imobiliário, né? E acho que foi isso, a gente conversou bastante. Acho que outra questão que a gente falou também foi com o pessoal acho que da Secretaria de Habitação, que eles propõem a utilização dos terrenos, mas com uma delimitação mínima de habitação de interesse social. E a gente, enquanto uma instituição que vai mediar, né, tentar mediar esses interesses, não trabalhar efetivamente neles, mas a gente estava tentando mediar isso para aumentar. E acho que, como a Giovana falou, né, a gente estava muito nisso de tentar entender qual seria o nosso papel. Aí eu acho que o nosso papel seria unir todos esses órgãos públicos, né, junto com as instituições de ensino e pesquisa, para que a gente possa fazer um levantamento mais detalhado e consiga subsidiar essas discussões. E principalmente na ajuda dos moradores da favela, né, para ser feito um levantamento da condição dessas moradias, da situação legal delas, né, do terreno, das casas. Acho que é isso, acho que foi um papel de mediar e a gente conseguiu mediar bem esses interesses, menos com o mercado imobiliário. Acho que é isso. Você quer pronunciar, Caroline? Já que ela tocou aí no assunto que o empreendedor imobiliário foi difícil. Não, então, eu queria falar, era na verdade da Secretaria de Transporte, porque o terreno triangular ao lado do shopping vai ser de alto padrão e vai ser torre. Então, o fluxo ali vai aumentar bastante. E aí, o que a gente estava tentando negociar é uma contrapartida nossa, né, nessas quadras poliesportivas, da gente fazer a manutenção delas, talvez ofertar algum outro equipamento que julgam necessário, né? E quanto à questão do IAB, a gente que pediu para o IAB para ser o mediador entre nós e os habitantes ali da ocupação, porque o IAB é um órgão consultivo, né? Então, ele não é que vai ter poder decisório. Então, a gente está contando com o apoio deles nessa mediação. Secretaria do Transporte ou os moradores de favela querem
falar a respeito do que o empreendedor imobiliário colocou e o que vocês decidiram? Bom, nós, moradores da favela, de maneira geral, a gente conseguiu entrar em acordo com quase todos os agentes, então, em relação à regularização das nossas moradias, a provisão de infraestrutura de transporte, provisão de equipamentos públicos, principalmente nos terrenos privados, e do uso misto atrelados à habitação de interesse social. A gente teve problema com os empreendedores, principalmente em relação a essa parceria público e privada e como eles querem destinar os recursos deles para, teoricamente, promover essa habitação social para a gente. Acho que foi o maior conflito que a gente teve na discussão, que a Secretaria de Habitação tinha passado para a gente uma certa porcentagem que seria destinada para habitação de interesse social, e aí quando a gente foi ver de fato na proposta da parceria público-privada, não era bem isso, né? São terrenos que não são de interesse para a gente. Marina, se quiser complementar. Não, eu acho que é isso mesmo. E, na verdade, nosso interesse era que, em casos de terrenos privados, que a gente estava prevendo habitação de interesse social com esses usos mistos, né, de conjuntos, e quando isso não fosse possível, que a gente aplicasse a porcentagem de habitação de interesse social nas unidades habitacionais que estariam sendo propostas pelo mercado, né? Então, a gente teve um pouco de dificuldade de negociar. Nós conversamos com a Secretaria de Habitação no sentido, mas quando veio a conversa com o mercado, a história mudou um pouco, né? E a gente percebeu que, na verdade, estávamos perdendo um pouco de espaço do que havíamos previsto. E vocês não conseguiram, então, ser atendidos? Não integralmente. E a Secretaria de Transporte, a Associação dos Comerciantes, como que foi? Acho que é a Secretaria de Habitação, né? Opa, desculpa. Marlon, você quer falar, Marlon? Eu estou bastante surpreso com a fala dos moradores de favela, porque as propostas, não é, Brenda? Porque as propostas, Não entendi não, mas tá. As propostas de habitação são bastante agressivas e o mercado imobiliário aparentemente não se opôs a pelo menos duas questões que nós colocamos que são bastante sensíveis, né? A exigência de 20% de unidade de HIS no próprio empreendimento e a cobrança de outorga onerosa em todos os terrenos privados para produção de habitação. Inclusive, essa porcentagem aí de 20%, os empreendedores não gostaram nem um pouco, acharam absurdo e muito, acharam que a gente estava pedindo áreas demais. Isso. A gente acha que isso é essencial para ampliar a oferta de habitação de interesse social na área. Por outro lado, a gente marcou muitas áreas como PPPs, né, em função da quantidade de terra pública na região. A gente conversou com o transporte, a gente acha que a abertura dessa avenida central pode ser encargo dessas PPPs, então isso estaria dentro das contrapartidas, né, exigidas pelo empreendedor privado. Eu não entendi até botei um X aqui em cima, esse uso misto de baixo padrão. Porque, na verdade, toda essa frente aqui, que está de frente para a avenida, a ideia é fazer um PPP aqui, e além do equipamento que vai ter que ser relocado, né, talvez no próprio terreno, eu vou ter uma mistura de uso, né, vai ter HIS, padrão, médio, enfim. Eu vou precisar bancar possíveis apropriações nesse trecho do clube, enfim. A gente acha que... Porque a nossa ideia é fazer um empreendimento de alto padrão ao lado do shopping, nesse terreno aqui triangular, e aí, para atender os moradores dessa ocupação e outras pessoas de baixa renda,
a ideia seria fazer um uso misto, um empreendimento de uso misto, onde você estava falando, com térreo, né, comercial e os outros habitacionais. E aí a gente poderia pensar num PPP, mas os moradores não estavam muito abertos à negociação. Realmente 20% é impossível. O que a gente pode fazer é facilitar o pagamento desse pessoal, né, de baixa renda, parcelando em mais vezes, dando prioridade para eles para a compra. Olha, a Secretaria de Habitação é radicalmente contra a inclusão desses terrenos aqui depois da Avenida Cruzeiro do Sul na operação. Está desconectado da operação, não tem nenhuma relação, tem uma avenida estrutural que atravessa e corta essas duas áreas. Do ponto de vista da oferta de habitação, de construção de cidade, a gente acha que o foco da operação é esse perímetro que está em amarelo. Inclusive, a gente fez uma proposta aqui de alteração de perímetro, incluindo novos terrenos públicos e privados. A gente que acha que isso é suficiente para garantir a viabilidade dessa operação. De qualquer forma, essas PPPs, eu acho que elas teriam uma mistura de usos, acho que é prerrogativa delas, né? Habitação de mercado e habitação de interesse social como contrapartida. Acho que é isso que nós temos para colocar. Os comerciantes. Está bem baixinho o microfone. Fala mais perto do microfone. Quer começar falando, Camila? Aí depois eu acrescento alguma coisa. Sim, então, na verdade a gente dialogou, né, com os agentes e aí, assim, a gente conseguiu alinhar, assim, com quase todos, então a gente também entrou com um pouco de conflito com o pessoal, com os empreendedores imobiliários, né, porque a nossa proposta era pegar esses dois terrenos privados, né, esse à esquerda do Shopping Day e o outro à direita. Então, em um, a gente estava pensando em fazer uma feira livre e no outro uma construção de habitação social, né, com uso misto também para favorecer esse comércio, né? Então, por exemplo, com o pessoal do IAB, né, que estava falando das áreas verdes, a gente conseguiu pensar assim, tudo bem, a gente faz um projeto, né, que possa ter os dois usos, tanto de um parque, talvez, voltado também para o lazer, áreas verdes, mas que também possa ser usado como feira, com o pessoal da habitação também, que a gente já previu isso também, com o pessoal do transporte também, a gente acha que pode ter um projeto aí que não comprometa, né, o uso desses terrenos que a gente propôs, né? Então, o pessoal da favela também, então a gente pensa nesse comércio também para favorecer o pessoal da favela, né? E aí, com o pessoal dos empreendedores, que aí deu esse conflito maior mesmo, assim, porque eles estavam querendo dar um outro destino até para construções de alto padrão, né, em um dos lotes, então deu um pouco de conflito a mais. Se quiser complementar, Sabrina. Tá tudo certo, eu acho que a Camila ficou tudo certinho mesmo, a gente não vai abrir mão. Peraí, essa questão de falar um pouquinho mais próximo aí do microfone. Tá ouvindo agora? Porque eu acho que tá baixinho. Estão ouvindo? Ficou bom. Tá. Sim. Então, a gente teve realmente, foi o agente, né, que a gente teve um pequeno problema, que foi com o empreendedor imobiliário, que a gente quer realmente construir essa questão, né, aumentar o comércio para esse terreno do lado esquerdo, né, que a gente acha interessante aumentar ainda mais essa demanda, assim, dessa área comercial, e aí destinar esse terreno do lado direito realmente para continuar com a questão do comércio, né, no uso misto, para que esses próprios moradores dessa habitação social pudessem contribuir com isso também e aumentar a renda deles também. Mas a Camila resumiu bem assim, o que a gente estava pensando.
É porque, assim, também o pessoal os empreendedores imobiliários até falaram, né? Queria destinar alguns pontos, né? Para esse comércio, mas aí a gente fica questionando, né? Será que seria voltado também para os moradores da favela, né? Qual que seria o tipo de comércio, né? Então, aí deu esse conflito mesmo, assim. O empreendedor quer se manifestar? Então, a gente é totalmente contra usar esse lote, esse terreno triangular para uma feira livre, porque é próximo a um viaduto, ao lado de um shopping, assim, a gente já está em negociação com o proprietário do shopping para a gente fazer uma passarela, né, ligando ali, tem um complexo fabril atrás, então, assim, o bairro vai ser muito valorizado, a gente fazendo esse empreendimento de alto padrão ali, porque não existe. É uma demanda do shopping, então a gente está querendo atender esse nosso parceiro. E em relação aos comerciantes, como a gente falou, o lote que está marcado ali de roxo, no burburinho ali, vai ter o térreo, né? Voltado para o comércio, e como a gente tinha falado para vocês vão ter prioridade. E porque, assim, comércio local concorrer com o shopping é impossível. Então, assim, também tem que ver até onde vocês podem ir. Não tem como determinar tudo. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente podia já pensar assim no geral, né? Vamos só, eu acho que faltou a Secretaria de Transporte falar. Não, ela falou foi o primeiro. Ela falou? Foi a da Falou. habitação. Não, o primeiro que falou foi transporte. Alguém ficou sem falar? Não? Não. Pode falar, Miguel. Não, tudo bem. Não, é que assim, eu acho algumas questões aparecem, né? E quando o Harvey fala do direito à cidade, né, ele fala o direito à cidade como um dos direitos humanos mais negligenciados, né, na nossa sociedade. E ele fala que né, ainda que negligenciado, ele é muito importante. Por quê? Porque, acima de tudo, ele é um direito coletivo, não é um direito individual. E nesse direito coletivo, apesar, né, dessa dimensão coletiva, ele guarda, né, uma dimensão que é a dimensão de poder intervir na cidade, e nesse processo de intervir na cidade também nós nos reinventarmos, né? Reinventar a cidade e reinventar as pessoas. Lógico que tem o desenho dos agentes que nós fizemos, né? Eles, digamos assim, teve uma interferência, lógico, das pessoas que participam. Mas vamos lá, vamos supor que isso seja a realidade, né? Você tem até uma associação de comerciantes sensível, né, às questões sociais, você tem uma prefeitura, uma secretaria de habitação absolutamente progressista, né, que refletiria uma administração progressista, vou usar o termo progressista aqui, né? Mas mesmo assim você tem uma questão, né, que são os empreendedores imobiliários, que, mesmo sendo minoritários nesse jogo, e talvez na cidade, e certamente na cidade, né, eles acabam conformando o próprio espaço urbano, tendo, né, uma hegemonia na conformação do espaço urbano. Lógico, talvez outros agentes também estariam alinhados, né, em outra situação com os empreendedores imobiliários, mas certamente não é a maioria, né, das pessoas, nem a maioria, digamos assim, dos grupos sociais organizados e das entidades. E é interessante, né? É um jogo, né? Uma simulação de uma realidade, mas
essa própria simulação, ela revela, né, o que é, né, o que é a nossa cidade, ou o que são as nossas cidades, né, em que esse direito à cidade, né, por conta de uma parcela que é minoritária, mas, né, detém um poder político e econômico, bloqueia, né, a possibilidade, a dimensão das pessoas, ou da maioria, poder inventar e reinventar a cidade. Isso tem um efeito muito negativo, né? Por quê? A ideia da cartilha da cidade é uma ideia de levar uma discussão sobre o espaço que as pessoas habitam, trabalham, estudam, circulam e assim por diante, sobretudo, como eu disse lá no começo, para os alunos do ensino fundamental e médio. Porque, se nós atentarmos, é um pouco estranho, né? As pessoas moram, habitam, fazem tudo na cidade e a cidade não é um objeto de estudo e, portanto, de conhecimento e de reconhecimento no ensino fundamental e médio, né? Então, as pessoas aprendem matemática, aprendem português, história, geografia, tudo isso é importante, né? Mas o próprio espaço em que elas habitam, né, não é objeto de reflexão, né, nas escolas. Então, vejam, essa distância, né, em relação ao direito à cidade, ele começa, e ele já existe sempre, né, a partir da própria formação das pessoas, né? Elas não têm o direito de pensar a cidade, elas não têm, né, a ligação ou responsabilidade ou possibilidade de intervir, né, no espaço em que elas usam, habitam e fazem e passam a vida. Então, assim, eu achei legal, né, porque esse jogo ele é um jogo aberto, né? Depende do grupo de pessoas que participam, a solução, o caminho é um, né? Isso que é legal. Mas da maneira como se desenvolveu aqui, né? Ele é muito patente, né? Dessa situação e é muito, digamos, ele revela o quão necessário, na verdade, nós temos uma postura, né? Nós que temos alguma responsabilidade urbana, né? Temos uma postura que extrapola o próprio meio nosso, né? A Hermínia Maricato usa a expressão alfabetização urbana, né? Quando a gente fez o projeto da cidade, nunca, né, grupo, né, nunca conversou com a Hermínia Maricato sobre essa questão, mas eu acho que é uma expressão feliz dela, né? A alfabetização urbana. Porque é isso, né? As pessoas são alfabetizadas, né, mas uma alfabetização urbana não existe. E, né, vamos lá, todos nós participamos, agora tem eleições presidenciais de Estado, mas quando tem eleições de prefeito, né, a discussão urbana propriamente dita desaparece, né? É uma outra coisa, né? E não só isso, né? Os jornais, hoje até eles diminuíram, mas, por exemplo, tinha a Folha de São Paulo tinha o caderno de cidade, que era um caderno polícia, né? Era só crime e tal, como se a cidade fosse um lugar, né, só de assaltos e roubos e assim por diante, né? Então, achei muito, muito interessante, né, a maneira como se desenvolveu. Eu falei da prefeitura progressista, o Marlon. Tudo bom, Marlon? Para quem não sabe, o Marlon é alumni do curso de arquitetura de São Carlos, né? Então, e talvez a gente faça algumas coisas junto, mas não sabia que você ia participar da oficina, Marlon. Mas, enfim, veja, todos os instrumentos, né, que a Secretaria de Habitação colocou, né, a outorga, a parceria público-privada, assim, todas essas questões que são do Estatuto da Cidade, né, de algo que já está aí há muito tempo na legislação, permanecem, né, como, digamos assim, instrumentos semiclandestinos para a maioria da população, para não dizer clandestinos, né, não conhecidos.
Então, né, a própria situação, né, as próprias propostas, né, que surgiram mostra justamente a distância da maioria da população com relação a essa dimensão da alfabetização urbana, né? E eu acho que existe um grande campo, né, para nós, como eu disse, arquitetos, urbanistas, mas também outros agentes, geógrafos que trabalham na cidade, mesmo os engenheiros, tem um grande campo, né, de educação urbana e citadina que eu acho que deveria incluir, nós deveríamos assumir isso cada vez mais como uma dimensão da nossa atividade. Bom, pessoal, como o Miguel disse, esse jogo ele traz algumas revelações, reflexões sobre a cidade, o direito à cidade, e ele não tem o objetivo de ter uma conclusão específica, porque, como o Miguel falou, cada pessoa atua, né, representa o agente de uma forma. Então, não necessariamente a gente chega, às vezes, numa conclusão, numa definição, e também não é o objetivo. O objetivo é pensar a cidade. E agora nós vamos finalizando, e eu vou pedir primeiro para vocês abrirem as câmeras, para a gente poder fazer uma foto coletiva aqui da nossa oficina. E na sequência, eu vou pedir para vocês perderem coisa de um minutinho. Aqui no quadro 12, nós temos um QR Code, que é da avaliação da nossa oficina. Daí, se vocês apontarem aqui o celular, vocês conseguem responder algumas perguntas para a gente estar aperfeiçoando cada vez mais a oficina e trazer sempre de uma forma melhor, né, mais aperfeiçoada aqui para vocês. E deixar também aqui as nossas redes sociais, né, Instagram na Cartilha da Cidade, se vocês quiserem seguir, saber o que está acontecendo, os nossos debates, o nosso Facebook e o nosso e-mail também, vocês já têm, né, que eu encaminhei o material. E aqui, ó, se vocês quiserem baixar nesse outro QR Code, aqui no nosso quadro 13, vocês conseguem baixar o nosso volume 1 da oficina, da cartilha, tá? Que é o nosso primeiro volume, nós estamos em desenvolvimento do volume 2, e mais o volume 1 já vocês conseguem baixar aqui por esse QR Code. Aí, vamos... Só uma coisinha que eu esqueci de falar, assim. Eu falei também mais rapidamente no começo, né? As oficinas, elas nasceram presenciais, né? Então, nós temos uma maquete de uma cidade hipotética em que nós, digamos assim, desenvolvemos a mesma dinâmica, né, de questões, de situações, problemas para os agentes se articularem, proporem, né, fazerem reflexões e propostas para a cidade. É lógico que quando a gente está numa dimensão presencial, é muito mais, digamos assim, é muito mais ativo, né? O jogo, a oficina. Não tem todo esse tempo, né, que a gente tem que a Diandra e a Fernanda habilmente conseguiram resolver, juntando e desjuntando vocês, né, para grupos e tudo mais. É uma coisa um pouco mais dinâmica. Enfim, só queria... para nós é sempre um desafio fazermos, né, na modalidade remota, online. É importante manter, né, mas a gente também prefere fazer presencial, tá? Só para deixar registrado. Não, e é legal você falar isso, Miguel, porque eu e a Fernanda, a gente estava conversando assim, que a gente sente falta daquele murmurinho, porque na hora que é presencial, está todo mundo discutindo e falando, e quando vocês vão para as salas, simultaneamente a gente fica sem ouvir nada. Tá certo. Mas eu queria falar que ainda assim eu fiquei pensando como funciona a oficina ao vivo, porque é isso, às vezes a gente entra na sala e fala assim, não tem acordo com os empreendedores imobiliários, né? E deve ser muito engraçado ao vivo, porque é isso, você vai mudando de roda, tipo assim, não tem negociação. Eu fiquei, gente, como que a pessoa faz isso pelo resto da vida, negociar isso? Eu não conseguiria. Porque estava todo mundo muito progressista, né? Como o Miguel falou, achei todas as entidades muito progressistas.
Nossa, essas entidades, esses agentes, assim, nota 10, né? Assim, com Olha, certeza. a gente gravou 2/3 da área com o PPP, ninguém falou nada, fiquei surpreso. Ninguém falou nada, né? A grande PPP. Um pouquinho mais radical era, assim, desapropriar tudo para HIS, mas tudo bem, aí já... Mas joia. Falta o Felipe abrir a câmera para a gente fazer a foto, é isso? Quem vai fazer a foto? Verônica? O Felipe caiu. Vamos aguardar só um pouco, ver se ele volta. Enquanto isso, a gente vai preenchendo aí a avaliação. Ah, legal, legal. Ah, e quem puder, lógico, puder participar do Enampar, que ainda quem não se inscreveu, acho que ele vai ser muito legal, tá? Tem trabalhos muito bons. Pronto, vamos fazer a foto, então? Bom. Você faz? Sorria. Oi. Oi? Oi. Bom, é isso então, né, Miguel? Eu acho que é isso. Valeu, pessoal. Muito Obrigada obrigado. aí. Desculpa por ter estendido um pouquinho o tempo. Mas acontece. Valeu. Tchau, Obrigada, tchau. pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Obrigada, gente. Ah, Boa obrigada. noite. Tchau.